Olá, meu nome é Virgínio Manteço, eu sou historiador e genealogista, e eu quero inicialmente agradecer ao Rootstech e ao Family Search a oportunidade de compartilhar algumas ideias com vocês. Eu tenho duas informações prévias a passar. A primeira delas é que vocês notarão que as minhas apresentações têm bastante texto escrito e tem também alguns slides que eu vou passar rapidamente, ou talvez até mesmo pular. Isso tem uma explicação. Essa apresentação é curta, como vocês sabem, mas vocês terão disponibilidade do vídeo a posteriori. Então, vocês poderão ver o vídeo com calma, ler esses trechos que não foram mencionados por mim, estudar os mapas e pegar, então, uma visão bem mais completa do conteúdo da apresentação. E a segunda informação é que eu vou fazer 4 vídeos, mas nenhum deles trata de pesquisa genealógica, de técnicas de pesquisa genealógica. Eu, pelo contrário, trato de base histórica e aí tenham sido sensivelmente modificados. Eu vivi uma experiência tocante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este é Cardoso de Galicano, um pequeno vilarejo que nunca passou de 350 habitantes, fica nas montanhas do Vale da Garfanhana, mais ou menos 30 quilômetros ao norte de Luca. Nesse lugarzinho nasceram meu avô e minha avó maternos, e eu tenho antepassados ali pelo menos desde 1600. Na Idade Média, ele era um burgo fortificado com castelo. Então, a gente, olhando de baixo, quando a gente chega, essa é uma das visões que a gente tem, a gente vê lá em cima a antiga torre de defesa do castelo medieval, que depois foi transformada e atualmente é o campanário principal da cidade, né, da vilazinha. E a gente vê no canto direito, do lado centro-direito aí da foto, uma igreja com o seu pequeno campanáriozinho, né? Então, esse era o campanário que era tocado, digamos assim, usualmente. Aquele lá de cima hoje é tocado, digamos, com controle remoto, né? E possivelmente era tocado também no passado, em situações de emergência, etc. Na parede dessa igrejinha, que a gente vê de longe, está gravada uma data. Não é muito fácil de ver aqui, então vamos destacá-la aqui no próximo slide. Veja, aqui tem MCCXVII. Em outras palavras, foi entalhado na pedra aí esse número em algarismos romanos, é a data de 1217. Então, me emociona muito. Eu sou geólogo também de formação. E será que foi um antepassado meu que entalhou isso? Será que a minha ligação com pedras vem de alguns séculos atrás, de alguma maneira que eu não consigo entender? O fato é que, como vocês veem pela minha roupa, eu enfrentei uma chuva, mas não quis deixar passar a oportunidade de fotografar esse número. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi isso. Eu fiquei também muito emocionado quando eu entrei na igreja e vi lá uma mesa, um suporte de uma estátua de santo, que foi doada por Vani e Pamela. São meu avô materno e minha avó materna. Viveram, então, no Brasil, depois de 30 anos, mais ou menos, aqui, voltaram lá, e durante esta viagem, meu avô encomendou e doou à igreja este suporte de santo. Essa pessoa aqui ao meu lado é um primo, né? O avô dele era primo do meu avô, na verdade, e eu o descobri através da pesquisa genealógica aqui no Brasil. Morava em Niterói. Esta é uma casa de um primo do meu avô, lá no vilarejo de Cardoso, e vejam vocês a antiguidade, né? E aqui tem uma estrutura interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essas hastes de ferro atravessam os imóveis para segurá-los, né? São uma espécie de precursores de ferragem que a gente usa em construção civil hoje, né? Isso foi usado na Europa desde o século XV. Essa casa deve ser mais ou menos do século XVII, XVIII, mas naturalmente é ocupada até hoje. Vocês veem aqui uma antena parabólica, né?
Andando pelo vilarejo, a gente vê coisas desse tipo, né? Outros tipos de tirantes suportados aqui, né, por hastes de ferro, e esta inscrição aqui na porta de em cima da porta de uma casa, que diz 1762. Possivelmente essa é uma data de reforma, né? Mas mesmo assim a época de vida de meus sextos avós ou de trisavós de boa parte dos imigrantes. Então já é um bocado de história que está acumulada aí, né? Muito bem, falamos agora das ruínas romanas. Por que existem tantas ruínas romanas? Por vários motivos. A Península Ibérica era muito densamente povoada, né? Segundo, das 20 regiões atuais, 19 têm capitais que eram antigas cidades romanas de alguma importância, com exceção de Campobasso. Como vocês veem aqui, vocês têm a região atual, o principal nome romano da cidade e mais ou menos a idade. Então, se vê, nós estamos falando, quando nós passeamos nessas capitais, nós estamos passeando em cidades que têm centenas, muitas centenas de anos, né? Um aspecto, então, que se aplica diretamente a isso é o fato de que as cidades romanas, mesmo relativamente pequenas, tinham muitos edifícios públicos, um anfiteatro e muitas vezes ficava fora do perímetro urbano, e um teatro, né? E também outra razão para terem tantas ruínas é que muitas construções de povos anteriores aos romanos, nas cidades que esses conquistaram, eles incorporavam as construções que faziam, né? Os romanos incorporavam as construções anteriores. Há uma construção que é particularmente interessante no Império Romano, que é o anfiteatro. O anfiteatro era uma construção elíptica, né? Tendo cento e poucos metros normalmente de comprimento, e no centro tinha uma arena, como todo mundo sabe. A arena usada para os mais variados fins, basicamente espetáculos, né, de cunho bélico, e, infelizmente, também na perseguição aos primeiros romanos, aos primeiros cristãos romanos, eles eram postos na arena com animais ferozes. Então, eram coisas espetáculos meio sangrentos. O primeiro grande anfiteatro foi construído em Roma no início do século I a.C., né? Se nós olharmos este mapa da atual Itália, né, que são os limites dela, no tempo de maior expansão do Império Romano, que foi no terceiro século depois de Cristo, nós vamos ver aqui vários sinais de teatro ou anfiteatro. Na verdade, a Wikipédia relata mais de 100 anfiteatros já identificados na atual Itália. E, obviamente, esse número era muito maior, por dois motivos. Primeiro, de tempos em tempos são descobertos novos anfiteatros que tinham sido soterrados ou descaracterizados. E, segundo, uma coisa que é curiosa, que é o fato de que muitas dessas construções foram completamente demolidas, sendo seu material reutilizado para outras construções, públicas ou particulares. A gente sabe, por exemplo, que mesmo o Coliseu ele era recoberto de placas de mármore. Essas placas foram retiradas, inclusive boa parte durante a Renascença, para revestir prédios mais novos, dentro daquela ideia de que os prédios antigos não eram valorizados, eles podiam ser usados como uma espécie de uma pedreira à mão ali para as novas construções, né? E nós vamos ver um exemplo aqui como é que isso podia ser feito com facilidade. Veja, dá uma olhadinha. Isso aqui é um parede de um anfiteatro na Tunísia, né? Parte do antigo Império Romano. E você nota como na época em que você tinha que trabalhar à mão para quebrar cada uma dessas pedras, era bastante fácil você vir aqui e simplesmente obter essas pedras sem muito esforço, né? Você arrancava isso aqui e levava para a sua construção, fosse a sua casa, se você fosse, ou fosse o seu edifício público, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente está sempre redescobrindo antiguidades, né? E esta parede, eu gosto muito dessa foto. Essa é uma igrejinha numa pequena fração, numa cidade, num comune da província de Brescia, e ela, que é datada eles chamam de Alto Medioevo, portanto, deve ser alguma coisa entre os séculos V e X, aí, né? Olha como é que se construía, com o que aparecia na mão, gente, né?
Apareceu um pedaço de tijolo, põe ele aí. Apareceu uma pedra grande, põe ela aí. Apareceram as coisas mais variadas, vão indo. Nós estamos muito antes da produção industrial de material, nós estamos muito antes da produção sequer comum de ferramentas para trabalho e tudo. A Idade Média é a idade do aproveitamento máximo dos recursos. Né? Aqui está um outro exemplo também, isso aqui é em Veneza, faz parte de um filme, né? E é uma antiga pedra de altar romano que foi simplesmente embutida na parede. Precisavam de uma pedra, olha, acharam uma pedrinha de altar, vamos colocar lá. E dá para notar também aqui as cabeças dos tirantes de ferro, né? Uma nesse sentido aqui e duas que correm no sentido transversal ali. Essa é uma foto que eu gosto muito, porque isso é uma parte dos baluartes de Bérgamo. E notem que antigos frisos romanos, né, que se fossem achados hoje teriam sido levados a um museu, né, estudados e tudo, foram simplesmente utilizados como pedra de construção. Eles precisavam de pedra. Apareceu um pedaço de pedra ajeitado, cortado na proporção certa, não interessa que era um friso romano, nós vamos utilizá-lo, né? E nesse sentido da utilização, os anfiteatros têm exemplos fascinantes. Esse aqui, por exemplo, em Arezzo, na Toscana, esse antigo anfiteatro foi totalmente demolido, como a gente vê, e uma boa parte dele foi usado como fundação ou mesmo como estrutura para a construção de um mosteiro no século XIV. Este outro aqui é um exemplo também que eu gosto muito, é uma cidade pequena no Molise, que tem aqui o acampamento original romano, tem as suas características de construção, as duas vias principais, etc., e o anfiteatro fora. Por que o anfiteatro ficava fora? Porque num acampamento militar ou numa cidade mesmo romana, o anfiteatro era um lugar de diversão, não era tão importante você defender. Se você estivesse em guerra, o anfiteatro ficava lá fora. Né? Você tinha que defender o seu acampamento aqui, a sua cidade, se fosse o caso. Né? Como é que está esse antigo anfiteatro nessa cidadezinha de Venafro? Ele está mal e mal detectável aqui numa foto aérea do Google, né? E se a gente for olhar dentro, ele tem sinais de que essas casas possivelmente foram construídas ao redor do século XV e XVI. Né? Elas já conheceram dias melhores, como a gente pode ver aqui, mas o que é interessante a gente notar como isso continua sendo usado. Veja, no meio do antigo anfiteatro romano, nasceu aí uma quadra de bocha. Né? De novo, se o seu antepassado, por coincidência, é dessa cidade, desse vilarejo, ele talvez tenha jogado bocha em um lugar que era o antigo piso de um anfiteatro romano. Eu sou fascinado por essa ideia, por essas convivências assim, né? Um exemplo interessantíssimo é Lucca, né, a cidade estrela, em que a gente vê aqui algumas características diferentes entre esta área e a outra. Nós vamos mostrar como é que elas se justificam. Esta aqui era a Lucca romana, em amarelo, em laranja aqui a Lucca renascentista, nessa cor de tijolo, a ampliação de Lucca mais ou menos pelo século XVIII. Então, a mesma cidade tem três épocas completamente distintas e identificáveis. Se a gente fizer uma marcação agora em cima da foto aérea, vocês vão ver que isso é bem possível de ser identificado. Né? Então, o anfiteatro de Lucca, que ficava originalmente fora da cidade romana, o que é hoje? É uma imensa praça, né? Cheia de comércio na parte de baixo, cheia de residência na parte de cima, inclusive é um lugar muito agradável de passear, tem lojinhas, tem restaurantes e tudo. Ela está totalmente integrada. A função original de anfiteatro foi absorvida, né? As pessoas simplesmente construíam em cima do anfiteatro. Né? Um outro caso que eu acho muito interessante é esse aqui, numa pequena rua, numa pequena travessa de Gênova, encontra-se aqui uma coluna romana e umas outras construções em cima.
essa coluna foi encontrada numa reforma desse prédio, que tem uma utilização múltipla, né? Ele é comercial embaixo e residencial em cima, e se a gente olhar de baixo para cima, nesse imóvel, o que a gente vê aqui? A coluna romana, que foi aproveitada, em cima dela um capitel medieval, né? Capitel é essa peça de acabamento de uma coluna, em cima tem um trecho de parede medieval, isso é bem característico, essas faixas aqui na região na cidade de Gênova, particularmente. Em cima tem uma, número 4 aqui, uma decoração também da época medieval, que segue um pouquinho para cima a parede. Na número 5, a gente vê um acabamento externo da parede, atual, uso atual, com janelas modernas e tudo. E lá em cima, no 6, o beiral também atual. Então, isso que eu acho que é fascinante na Itália, é essa convivência, né, onde você, sem saber, você, de repente, tem dentro do hotel onde você está hospedado uma coluna romana integrada. Nossos antepassados viveram com esse patrimônio muitos séculos atrás, né, por muitos séculos também. Eu sugiro que você tente integrar essa convivência que eles tiveram na pesquisa genealógica que você vai fazer e na sua história de família. Para isso, você tem ali alguns passos. Estude a história da localidade de origem, né? Estando lá ou pela internet, tente localizar imóveis antigos, imagine seus antepassados morando em alguns deles, imagine como seus possíveis antepassados mais remotos, até talvez romanos, podem ter vivido o momento da criação ou da reutilização, por exemplo, na Idade Média, desses imóveis. Sempre é interessante conhecer as profissões antigas nas comuns na região ou no vilarejo, para vocês poderem ambientar a sua história com mais realidade, a sua história de família. Quanto mais informações sobre o cotidiano dos seus antepassados você incluir na sua história de família, mais rica ela ficará. Então, é importante essa base histórica para fazer uma boa história de família, naturalmente. Quanto à pesquisa genealógica propriamente dita, que naturalmente é o seu primeiro grande objetivo, eu sugiro que você conheça o nosso guia de pesquisa, que você tem aqui o site onde ele está disponível. Sugiro também que você assista os outros vídeos da série Imigração Italiana, desta RootsTech Connect 2022, e muito obrigado. Bom trabalho, boa pesquisa, boa árvore genealógica, boa história de família.